Dia, estamos aqui na secundária Diogo Macedo e isto é um podcast com o objetivo de falar sobre a saúde mental nos jovens. Estou aqui com a psicóloga da escola, a doutora Alexandra, Alexandra? e vamos debater, como já disse, sobre a saúde mental nos jovens. Tenho algumas perguntas preparadas e, sendo, porque é que o tema da saúde mental é importante? É importante e é cada vez mais importante. Dadas as convulsões sociais e as mudanças que têm ocorrido nos últimos tempos, é um tema que realmente se impõe. E eu, como psicóloga, até fico bastante satisfeita por esse tema estar a ser muito valorizado pela comunicação social, pela sociedade, por diversos setores. E sobretudo por vocês, não é? Por vocês também estarem a pegar neste tema e a perceberem o quanto ele é importante para vocês próprios, para os vossos amigos, para a vossa geração. Porque eu já trabalho há muitos anos nesta área, na área da psicologia escolar, que necessariamente envolve a saúde mental, porque a realização escolar dos jovens, a vossa realização escolar passa necessariamente pelo bem-estar psicológico. Para haver um bom desempenho, naturalmente vocês sabem que também precisam de estar bem, do ponto de vista da concentração, da estabilidade, digamos assim, das emoções. E tem havido realmente muitas questões. Nós nas escolas percebemos as necessidades, a procura, quando vocês mostram que precisam de ajudas e no futuro percebemos que se não forem dadas as respostas necessárias, e eu tenho a sensação que nem sempre são, realmente, e que a sociedade não está preparada, acabamos por ter consequências graves do ponto de vista social. Eu sei que a Organização Mundial de Saúde, há algum tempo atrás, dizia que a doença mental era uma das principais doenças debilitantes do nosso século, porque depois tem implicações na doença física e, portanto, na realização da pessoa. Portanto, é preciso investir realmente na saúde mental. Agora, e mesmo a nível económico, isto terá um impacto muito maior no futuro. É mais barato, por exemplo, gastar dinheiro agora nas questões da saúde mental do que daqui a uns anos gastar dinheiro em pessoas que estão em hospitais porque estão em estados depressivos complicados ou a questão do suicídio também a aumentar porque não é devidamente tratado, que é uma das coisas que acontece nos jovens, que é o número do suicídio ser muito preocupante, o número de suicídios por ano, nomeadamente em Portugal. Portanto, claro que é um tema muito relevante. Sim. Então eu vou pegar na questão de ser a psicóloga da escola. E qual é o papel de um psicólogo, especialmente escolar, neste tema? Tipo, o que é que tem que fazer? Pois, As suas preocupações, essas... pois. As preocupações são muitas porque, neste caso, no agrupamento, são duas psicólogas e as necessidades também são enormes. Nós podemos, no fundo, dividir um pouco o nosso trabalho num plano assim mais preventivo e num plano remediativo. O nosso trabalho tem sido muito realizado na questão mais remediativa, porque os problemas estão muito instalados. E o papel sobretudo, ir ao encontro das necessidades que surgem, sejam do próprio aluno, identificadas pelos professores, pelos pais, mas isso realmente não chega, nós temos que temos que trabalhar antes. E, portanto, o papel está muito na educação, na promoção do desenvolvimento de determinadas competências para que as pessoas saibam lidar com os seus problemas, neste caso, os jovens. Portanto, o papel do psicólogo também tem que ser muito na linha de fazer sessões de sensibilização sobre temas relacionados com a saúde mental, desenvolver programas, nós chamamos de programas de intervenção, que podem ter 3 sessões, 5 sessões, 8 sessões, depende da estrutura dos programas para atingir determinados objetivos. Podemos falar, por exemplo, de questões de ansiedade, podemos estar a trabalhar a ansiedade com determinados grupos. Podemos falar do bullying, que é também uma situação que preocupa muito a sociedade e os jovens e que, se calhar, nomeadamente o cyberbullying, que se exacerbou um bocadinho depois da pandemia, da Covid-19, e também precisa de ser trabalhada. Parece que é assim um chavão, toda a gente fala de bullying, mas na verdade as questões existem e há problemas na relação entre os jovens que também têm que ser trabalhados. Portanto, o papel do psicólogo, há muitas outras coisas, e aliás eu nem estou a falar de uma área que não tem a ver só com a saúde mental, de uma forma direta, mas que necessariamente vai ter impacto, que é a orientação escolar e profissional.
porque a falta de expectativas em relação ao futuro, a desorientação, a não saber o que se vai fazer mais tarde, necessariamente também provoca ansiedades e, por vezes, até estados depressivos, por a pessoa se sentir mais desorientada. E, portanto, a orientação escolar e profissional, vocês conhecem-na como orientação vocacional, e que é o papel do psicólogo escolar, sendo devidamente feita, também pode ter ali algo positivo a nível da saúde mental. Mas o trabalho do psicólogo vai mais além. Nós trabalhamos também com as pessoas que trabalham com jovens, portanto, com os professores, no trabalho colaborativo, com os pais. Agora está a ser feita um conjunto de sessões com os pais, que chamamos de Diogo mais parentalidade, um pouco para ajudar os pais a lidar com os problemas que surgem convosco, no vosso desenvolvimento. E muitas coisas poderão ser feitas. A grande questão é que nós, para fazer muita coisa e ir ao encontro das necessidades existentes, precisamos de recursos, mais recursos humanos. A psicóloga falou sobre aquilo que os psicólogos fazem na escola. Mas o que é que a escola pode fazer também para ajudar nesse tema? Sem ser, já que temos só 2 psicólogos no agrupamento, isso daria muito trabalho e dar mais trabalho, isso também não ajudaria muito os psicólogos. O que é que a escola pode fazer para ajudar nesse tema? Pois. A escola pode criar estruturas e se calhar vocês, como jovens, também podem propor essas estruturas à escola. Eu acho que o espaço que agora vocês têm nas assembleias de turma pode ser importante para isso. Por exemplo, existir um espaço, já existiu no passado, isto não é novo, existe em algumas escolas, que é o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno. Já existiu, mas com um horário limitado. Se calhar se tivesse um horário das 9 às 5, ou um horário completo, pudesse apoiar os jovens, não só com psicólogos, mas com outras pessoas, outros técnicos, professores, que tenham ou sensibilidade ou formação para esse efeito. Mas a escola terá que criar, por exemplo, um professor tem que ter horas no seu horário para trabalhar àquele nível da saúde mental. Por exemplo, os centros de formação, a formação de professores mais centrada em questões de saúde mental, porque há muita formação de professores. Nós temos um centro de formação contínua ligado à escola. Ou seja, há um centro de formação contínua de professores que inclui várias escolas de Gaia, nomeadamente a nossa. E a escola pode propor temas que acha relevante para a sua classe docente. E se calhar os temas da saúde mental precisam de ser mais explorados, porque fala-se de práticas na sala de aula, nessas ações, fala-se de educação inclusiva, tudo isto é muito importante, mas se calhar ainda há aí um caminho maior na área da saúde mental. A doutora Alexandra falou que nós podemos também dar ideias à escola de coisas para fazer. Mas, para além disso, quando nós, por exemplo, assistimos a algum colega nosso com algum problema, o que é que nós podemos fazer para ajudá-los? Pois. Sim, a rede de relações, os amigos, os colegas, são sempre uma fonte de apoio assim, importantíssima, sobretudo na fase em que vocês estão, não é? Na adolescência, em que os amigos têm um papel central e que é importante ser-se validado, sentir-se a pertencer a um grupo e, portanto, o alerta, o estar atento aos colegas, tem um bocado a ver também com a personalidade de cada um. Não é? Há pessoas que têm um bocadinho mais de atenção para o outro, mas isto é algo que vocês podem desenvolver até uns com os outros e se trabalharem e conversarem mais uns com os outros sobre o que podem fazer para ajudar os amigos, sim. Ou seja, ajudar os amigos é dirigirem-se a eles, a estarem com atenção, é perceberem que se há alguém mais isolado, se há alguém que está constantemente só agarrado ao telemóvel, não tem que ser um problema, mas pode ser. Pode ser. O isolamento normalmente é um indicador. O chorar muito é outro indicador. Quer dizer, há indicadores que vocês têm que ter presentes para poder ajudar colegas e perceber se o podem ajudar diretamente, se precisam de recorrer, neste caso de um adulto, diretor de turma, o psicólogo também, mas vocês também podem criar grupos, por exemplo, grupos, aquele gabinete que eu há pouco estava a falar, que era apenas um exemplo, poderia integrar jovens, e acho que até era importante integrar jovens que pudessem ajudar jovens. Portanto, vocês, nas vossas propostas, também podem pensar na maneira de se auto-organizarem para ajudar os colegas, porque eu vejo essa boa vontade da vossa parte. Mas também, como nós, toda a gente tem problemas próprios e
se calhar não gosta de falar com outras pessoas e como a ansiedade é um tema recorrente que Sim, eu acho que quase toda a gente que eu conheço, pelo menos ansiedade. tem, como é que nós poderíamos ajudar-nos a nós próprios? Por exemplo, vou ter uma crise de ansiedade, vou ter um teste, vou ter um exame, como é que eu posso ajudar-me a acalmar e a fazer algum tipo de exercício? Pois, se a ansiedade for a dita ansiedade funcional, que como tu dizes, todos nós sentimos um bocadinho, não é? E é importante que nós tenhamos, se calhar, alguma ansiedade. Temos que nos preparar para as situações e temos que perceber que as situações são exigentes, algumas delas, nomeadamente uma avaliação. Também se encaramos assim tudo demasiado levemente, se calhar não nos preparamos efetivamente para as coisas. Portanto, um grau de ansiedade razoável não é indesejável, mas perturba um bocadinho, não é? Pode perturbar um bocadinho. E há algumas técnicas que se podem desenvolver, efetivamente. As técnicas da respiração são as que aparecem assim em primeira mão. Isto é um bocadinho uma técnica superficial, porque se a ansiedade estiver por trás, outras problemáticas, ou se for muito mais estruturada, muito frequente, com graus muito elevados, nós temos, por isso é que em psicologia nós depois também temos que distinguir o que é uma ansiedade funcional do que é uma estruturação de ansiedade, já na ordem da perturbação. Mas vocês, realmente, sentindo alguma ansiedade, é o treino da respiração que se aprende a fazer. Até há vídeos sobre isso que se podem ver no YouTube. O treino mental, digamos assim, o cognitivo, que implica uma mudança na forma de pensar, não é? No sentido sempre de uma atitude positiva. Claro que este trabalho é um trabalho que às vezes não se consegue fazer sozinho, mas os jovens devem encaminhar sempre para esta perspectiva de uma atitude positiva perante a vida. Porque isso faz toda a diferença na maneira de lidar com as questões, com os desafios, nomeadamente os desafios que provocam ansiedade. Mas há hábitos de rotinas de vida que vocês podem também ter em conta que é importante alterar ou considerar como importantes. Um sono regular, um sono consistente. Os hábitos de sono são importantes para uma pessoa não se sentir tão inquieta. A prática do exercício físico é sim um chavão, mas está provado que é muito importante para a pessoa se manter mais estável. Um exercício físico que agrada à pessoa. Não é? Nestas questões é sempre importante fazer aquilo que nós gostamos, sentirmos prazer nas coisas que estamos a fazer. Portanto, no dia a dia é sempre bom arranjar um momento em que estamos a fazer uma coisa que gostamos, porque se calhar ao longo do dia vocês têm algumas exigências, nem tudo é agradável. Mas fazer algo que gostam, seja ouvir música, seja ler um livro, seja ver um vídeo que vos faz rir, porque o riso também é um fator de descontração importante. Nós não valorizamos o riso, mas o riso é bom, está também comprovado cientificamente que alivia a ansiedade. Até há terapias do riso, por exemplo, vejam lá. Eu nunca fiz isso, mas existe e há pessoas que estão muito bem com isso. Portanto, há sim algumas pequenas mudanças que podem ajudar um jovem a lidar com as ansiedades pontuais. Agora, claro que se estrutura é preciso pedir ajuda a alguém mais especialista. Obrigado, eu acho que as questões foram todas respondidas com certeza, pelo menos eu concordei com tu e com tudo. Dou por fim este podcast, pelo menos a este episódio, e agradeço à doutora Alexandra por participar e Obrigada. obrigado.